Olá, darei início à apresentação do caso clínico das aulas práticas de Imunologia Aplicada à Medicina, disciplina ministrada pelas professoras Flávia Rodrigues e Luara Isabela dos Santos, da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Nosso grupo é composto pelos alunos Miguel Carvalho Leite, Rafael Ferreira Costa e Vitor Ferrari Cossi, da turma 74B. Nosso paciente, identificado como PHG, sexo masculino, 32 anos, procedente de Itinga, da região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Naturalidade brasileiro, casado, lavrador. Como queixa principal, o paciente relatou dor de barriga, febre, perda de apetite e fraqueza. História da moléstia atual. Visitando parentes em Belo Horizonte em aparente bom estado geral de saúde até 7 dias antes de ser internado, o paciente chegou ao pronto atendimento com quadro clínico de dor abdominal e febre. Relatou perda progressiva de peso nos últimos 2 meses, quando teve a perda ponderal de mais ou menos 7 quilos, perdendo 73 quilos para 64. Há 6 meses apresentou um quadro de colite diarreica, o qual durou menos de uma semana e teve uma resolução espontânea. História patológica pregressa. Teve Covid-19 há 1 ano. Nega a realização de cirurgias e comorbidades. Não faz uso de medicamentos controlados. História familiar. Mãe diabética, pai desconhecido, esposa e filhos rígidos, sendo que um deles apresentou o quadro de giardíase há 3 anos. História social. Mora em casa sem saneamento básico, na zona rural, com fossa irregular a poucos metros de sua horta. Etilista e não tabagista. Na anamnese especial, em relação à cabeça, olhos, ouvidos, nariz, garganta, aparelho nervoso e locomotor, geniturinário, respiratório, cardiovascular e o aparelho digestivo, nenhuma informação foi relevante e digna de nota. À ectoscopia, o paciente se apresentou em mau estado geral, faces típicas, corado e hidratado, anictérico e acianótico, febril. Relatou perda de peso, cerca de 9 quilos em 2 meses. Os dados vitais apresentou pressão arterial de 140 por 100 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto, frequência respiratória de 19 incursões por minuto e saturação de oxigênio de 96%, temperatura de 38,5 graus Celsius. Com o aparelho respiratório, o paciente apresentou a inspeção tórax estável, simétrico, sem retrações ou abaulamentos, a ausculta, os murmúrios vesiculares fisiológicos sem ruídos adventícios, sem esforço, frequência respiratória de 19 incursões por minuto, aparelho cardiovascular, ictus cordis não visível e não palpável, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, com bulhas normorrítmicas e normofonéticas, sem sopros, pulsos cheios e simétricos, perfusão menor que 3 segundos, frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto, pressão arterial de 140 por 100 milímetros de mercúrio. Aparelho digestivo. A inspeção: hepatomegalia discreta de 2 centímetros, com dor à palpação, abdômen tenso, reativo, dor à palpação superficial, profunda, difusa, mais intensa em região de hipocôndrio direito, sem abaulamentos ou retrações. Aparelho genital e urinário, nada digno de nota. O paciente apresentou alteração em alguns parâmetros no exame de sangue. O seu hematócrito e hemoglobina apontam leve queda, há leucocitose, há um aumento das enzimas hepáticas AST e ALT, bilirrubina total está no seu limite superior, a indireta levemente aumentada e a bilirrubina direta está dentro da faixa de normalidade, porém no limite máximo. Em relação aos exames de imagem, a tomografia computadorizada de abdômen superior revelou neste corte axial abscesso hepático no lobo direito. Então, aventamos as seguintes hipóteses diagnósticas: hepatite bacteriana e amebíase hepática. A partir de então, realizamos hemocultura de rotina com aspiração da área hepática lesada para investigação do agente etiológico. Obtivemos uma ausência de espécies bacterianas na cultura. Em relação à conduta, realizamos a hemaglutinação indireta, pesquisando a amostra do soro do paciente, buscando anticorpos específicos para entamoeba estolística. Seu resultado deu negativo.
O princípio de funcionamento da hemaglutinação indireta consiste na ligação dos anticorpos anti-antamoeba histolística presentes no soro do paciente com hemácias que contêm, na sua superfície, antígenos adsorvidos desse mesmo protozoário. Essas hemácias são, portanto, previamente sensibilizadas com os antígenos, ocorrendo a aglutinação caso haja anticorpos específicos na amostra. Com a amostra do soro do paciente, também buscamos pela presença de anticorpos IgM ou IgG antilectinas pelo método ELISA. Sua sensibilidade é de 100% e a sua especificidade de 96%. Este resultado deu positivo. Essa técnica ELISA baseia-se na ligação de anticorpos IgM e IgG específicos antilectina GAL-GAL-NAC do soro do paciente em poços de microplacas sensibilizados com antígenos de trofozoítos da amebíase. Outros compostos da amostra sem especificidade para se fixarem nos poços são removidos por sucessivas lavagens. Nesse caso, tratando-se do método indireto, anticorpos secundários contra os antígenos do paciente são adicionados junto a uma enzima específica e, por último, um substrato, resultando na reação enzimática com mudança de coloração em diferentes intensidades de acordo com a concentração de anticorpos. Baseado nos achados clínicos, exames imaginológicos e de sangue, chegamos ao diagnóstico de amebíase extraintestinal com envolvimento hepático. Contextualizando, a amebíase é uma doença parasitária causada pelo protozoário Entamoeba histolística, cuja prevalência maior se dá em regiões tropicais e subdesenvolvidas, particularmente em áreas de baixo nível socioeconômico e consequente precariedade do saneamento básico. A forma clínica mais comum é a intestinal, com sintomatologia de colite diarreica ou disentérica. Entretanto, o parasita é muito ativo e virulento, podendo atingir a corrente sanguínea e, portanto, outros sítios de infecção, além dos sítios intestinais. Destaca-se principalmente a amebíase hepática, embora os outros órgãos possam ser acometidos com menos frequência, como pulmões, baço e o cérebro. Confirmado o diagnóstico de amebíase hepática, o paciente foi então tratado com metronidazol, 750 mg, via oral, de 8 em 8 horas por 10 dias. Houve uma evolução clínica favorável, com normalização dos índices laboratoriais e redução do volume de abscesso à ultrassonografia, que foi repetida semanalmente. Essas são nossas referências bibliográficas. Muito obrigado.